voltei. Tchararana, voltei para falar de 9 noites. Nós vamos terminar hoje o papo sobre 9 noites com a Queca e o Seba. Se você não sabe do que eu tô falando, você caiu neste vídeo por engano. Amor, essa é a parte 3. Tem parte 1, tem parte 2. Nos cards aqui para você clicar e assistir, caso você ainda não tenha assistido. A gente vai continuar uma conversa, não adianta ver só agora. Vamos chegar ao fim deste nó que é 9 noites. Mas eu espero que, assim como os meus convidados, lá no final você também fale: olha, eu não tinha pensado em tal coisa, olha, dá para ter uma outra ideia. Esse vídeo, parte 3 de 9 noites, é o último vídeo deste ano da lista dos vestibulares Unicamp FUVEST 2021, né? Foram 5 obras novas, as que não são novas estão aqui ainda no canal, e a gente encerra essa fase de falar dos livros do vestibular, mas eu vou continuar falando de outros livros. E para isso eu preciso da sua ajuda. Então, se você puder entrar no meu link do Catarse, puder contribuir com este canal com dinheirinho de pinga que você gasta com bobeira, né? Vai me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo. Você gosta? Porque o comentário tem. Ah, você é maravilhosa, perfeita, te adoro. Então me ajuda. Tô aqui te pedindo, né? Bora para a terceira parte do vídeo sobre 9 noites. Quero agradecer o pessoal do Pandora Educacional que me dá a edição desses vídeos, né? Obrigada, Thiago, pela paciência. Um beijo a ti, querido. E a gente, como eu disse, encerra esta fase de vídeos, mas não encerra o canal, principalmente se você me ajudar. Então, vamos que vamos continuar. Passou uma pessoa ali que agora acha que eu sou o quê? Louca falando sozinha, tá vendo as vergonhas que eu faço? Vamos entender? Vamos tentar entender este nó. Você entendeu? Ficou mais claro? Me explica, me diz aí. Conta aí pra mim nos comentários se você tá entendendo, se você tá acompanhando, o que você achou, o que você não achou. Olha, eu não tinha pensado nisso, eu vou pensar agora. Então, pensa junto comigo, me conta aqui. Respira fundo e bora pra terceira parte de 9 noites. Isso, né? A pessoa, pelo menos, não tem alguma... Sei lá, alguma coisa tá faltando na cabeça, não é possível. Perturbado, não venha puxar meu pé, mas perturbado. É, né, uai. Mas e Faz aí? até... não, vai, pode falar. Não, eu tô falando assim, faz até sentido, sei lá, entender um pouco mais, assim, que a pessoa é perturbada mesmo e tem mais propensão até Gente, eu não sou psicóloga, nada disso, mas eu psiquiatra, mas assim, para o suicídio, eu não sei, me assusta esse tipo de É um pensamento. homem atormentado. Isso, gostei, isso, atormentado é ótimo. Mas é algo no Brasil e nas cidades brasileiras. O que tem de tão diferente nesta cidade que te faz querer fazer isso aqui que você não tem vontade de fazer em Nova York? Sei lá. Você ia falar, Seba? E aqui, assim, na hora que vocês estavam pensando, eu na minha geografia aqui no meio, eu voltei para a questão de como que se enxerga o brasileiro, como que se enxerga o latino-americano. E nesse enxergar é a sexualização. Total. É a sexualização que a gente tem do indígena, que a gente tem do brasileiro. Então, na hora que ele fala que me dá vontade de tirar a roupa, você fica imaginando assim, mas o que te convidou a tirar a roupa? Né? O que te chamou a atenção? Eu muito pensei na ideia de, ele deve ter encontrado uma pessoa sem camisa. E para ele isso é um convite a tirar toda a roupa. Encontrar um dorso meio nu é um convite a ele se masturbar. Não é um convite. Mas é como que ele, estadunidense, sexualiza qualquer ação nossa. Então, eu fico imaginando assim, então, o brasileiro ele podia estar completamente vestido. Mas se em algum momento ele deixou o braço aparecer, mas é um brasileiro fazendo, ou seja, é um ato sexual. Uma frase dita por um brasileiro já tem uma conotação sexual. E o indígena sempre sofreu isso. E a gente pode trazer isso também, aí vou transcender um pouco o nosso assunto em relação aos negros também no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Como eles são hipersexualizados a todo momento. Sim, principalmente os negros. Isso. Né? Aí tem os negros, né? a população negra, e tem os indígenas, e tem os brasileiros. Todos nós hipersexualizados por uma visão completamente deturpada, como vocês falam, completamente doente, de um cara que vem dos Estados Unidos. Né? Eu muito imaginei isso.
Eu falando um pouquinho, pensando um pouco da minha experiência aqui de morar 7 anos fora como brasileira, né? Como eles veem. Uma das coisas que eu mais fiquei admirada, assim, porque não passava pela minha cabeça como as pessoas viam os brasileiros, né? Mas várias mulheres, orientadoras minhas, assim, professoras até, então, assim, que tem até uma vivência no mundo, que trabalha com desenvolvimento internacional, tendo essa visão de que para você ir para o Brasil no verão, você tem que ter um corpo perfeito, porque as mulheres brasileiras são exuberantes, e as praias e tudo mais. E a Brazilian Wax. Né? Então, daí é isso, se você for fazer uma depilação aqui, o Brazilian Wax é a depilação que você faz na virilha, porque é cavada. Eu lembro coisas assim, aí pequenas coisas que você vai pegando. Aquela mesma viagem da minha amiga quando veio para Brasília, o meu orientador veio com ela e aí eu dei um monte de dica para eles o que comer e tal, assim, coisas que eu achava gostoso, que eu gostaria de compartilhar com eles. Requeijão de Casa Branca. Aí ele falou que a esposa dele queria comprar butt cream, alguma loção para o bumbum. Então, assim, por causa, de novo, da história das brasileiras. Então, isso. Tem essa história do carnaval. Então, eu lembro que em época que era carnaval, que saudade de carnaval do Brasil aqui. E tem muito dessa história de que a gente é sensualizado e essa coisa do carnaval da mulher, né, com os seios de fora e aquilo tudo. Então, parece que a gente vive um pouco dessa coisa. E uma coisa que eu notei muito forte também é assim, aqui, por exemplo, na universidade, as meninas vão de shorts aparecendo a polpinha da bunda. Mas não usam decote, que nem nós brasileiros gostamos. Então, assim, e aí, se você sai de um decote à noite, por exemplo, pelo menos aqui na minha região, o povo já nota que você é diferente. Então, e tem a própria questão, eu ouço muito aqui, que o sotaque brasileiro, mesmo quando a gente fala inglês, né, que ainda fica um sotaque, ou você falar em português ou cantar, é muito sexy. Então, tem um pouco disso tudo mesmo e de como essa visão, né, brasileira também que passa e, enfim. A sexualização, né? Tá aí o Bill querendo se masturbar em praça pública, achei bem estranho. Bom, tem uma outra fase, e aí uma outra passagem, e aí aqui é tudo da pesquisa do desconhecido. O Bill teria conhecido o Lévi-Strauss quando eles estiveram no Brasil ao mesmo tempo, e aí ele teria contado para o Lévi-Strauss que ele achava que ele tinha contraído sífilis em consequência de uma aventura casual com uma moça que ele conheceu no carnaval. E aí ele vai dizer... Eu confiei na moça porque ela disse que era enfermeira. Guarde essa informação, que isso vai se transformar daqui a pouco, né? Ele fala, acho que eu tô com sífilis, eu transei com uma moça no carnaval, mas eu confiei nela porque ela falou que era enfermeira. Eu só queria lembrar que carnaval é essa loucura no Brasil, né, gente? Que é golden shower em toda esquina, né? Que coisa impressionante que é o carnaval no Brasil. Bom, aí começa aqui uma série de coisas, eu vou resumir porque o negócio já está grande aqui demais, mas na continuação então da carta do Manuel Perna, a gente vai tendo alguns lampejos que a gente vai tentando entender melhor, montar essas pecinhas do quebra-cabeça da personalidade de Bill Aucoin, esta pessoa atormentada. O Manuel Perna diz que ele contou para ele, naquelas 9 noites, né? Que ele contou para ele que quando ele era jovem, ele estava uma vez com os amigos, beberam, ele entrou meio bêbado no cinema e assistiu a um filme que era uma história de amor no Pacífico Sul, um amor proibido pelas leis de uma sociedade de nativos, um amor condenado pelos deuses, um tabu. E que aquilo mexe tanto com o Quen que ele resolve trancar a faculdade e embarcar como marinheiro numa viagem para a China, porque ele queria ver as ilhas do Pacífico Sul, onde se passava essa história de amor proibida. E aí fica amor proibido, tabu. Você, leitor não ingênuo, já pensa, gente, o cara é gay, Quen era gay. E talvez isso explique muita coisa. Ele tinha atração pelos homens. Então é isso, né? Um mundo que o abrigasse, a gota de prata de um tabu, começam a surgir, mas tem a história da mulher que ele transou e pegou sífilis, então começa essa confusão, mas começam a dar algumas pistas disso pra gente. Aí ele vai contar quando o desconhecido, na sua pesquisa,
quando que o Biel estudou os Trumai, porque lembra que ele vem para o Brasil estudar os Carajá, decide estudar os Trumai, ele passa 4 meses entre os Trumai, ele vai falar como tem um clima de guerra entre os Trumai e outros povos que ali vivem, e que no começo ele acha os Trumai chatos e sujos. Ele vai citar jogos sexuais que aconteciam ali entre homens e meninos dentro da comunidade dos Trumai. Vai contar do menino que, quando teve a primeira ereção, veio correndo mostrar para ele, falar, olha! E depois pegou uma menina e comeu na frente dele para se mostrar. E aí o Manuel Perna diz, o sexo assombrava a solidão do meu amigo. Então, este gringo sozinho no Brasil, rodeado por esse clima, por essa cultura que vê o sexo de uma maneira muito diferente, né? E ele querendo se masturbar em praça pública, certamente tem tudo a ver com essa questão. Daí aqui a gente tem um pouco, o desconhecido vai contar, como eu já citei, da infância dele, o pai que compra fazenda no Xingu, compra terras no Xingu, vai inaugurar uma fazenda lá, e esse menino, os pais eram separados, ele era obrigado a passar as férias com o pai, e aí ele tinha que ir para o Xingu, e ele odiava, ele vai dizer, para mim as viagens com meu pai proporcionaram, antes de mais nada, uma visão e uma consciência do exótico como parte do inferno. Os índios implicam com ele o tempo inteiro, querem pegar as roupas dele, ficam fazendo brincadeira com ele. Ele tem uma péssima memória da convivência com os indígenas. Beleza. Essa frase, que está numa das cartas do Bill, eu acho que é essencial. E a gente, a verdade, antecipou um pouco essa discussão lá no começo. Ele vai dizer assim, o tratamento oficial reduziu os índios à pauperização. Há uma crença muito difundida entre os poucos que se interessam pelos índios de que a maneira de ajudá-los é cobri-los de presentes e elevá-los à nossa civilização. Que é e aqui é uma visão do Bill, né? Você fala, gente, é o mesmo que falou que os índios tinham um corte de cabelo engraçado? É o mesmo, né? A crença de que ajudar o índio é trazê-lo para a cultura branca. E aí, na verdade, é o que a gente estava conversando, como isso é a morte de uma cultura. Eu fiquei pensando muito na sua, na nossa maravilhosa Unicamp, apesar de ser um livro da FUVEST, porque Queca fez graduação na Unicamp. Não, Queca fez Unicamp, né? Fiz. A Queca fez graduação na Unicamp, Seba fez graduação na Unicamp, né, Seba? Isso. Eu também, então a minha, na sua, na nossa maravilhosa Unicamp, que há pouquíssimo tempo tem cotas indígenas no seu vestibular, né? Não me lembro se a USP tem, acho que não, nunca ouvi falar disso, sei que a Unicamp tem. Eu também acho que não. Tem esses indígenas lá na Unicamp. Já vem havendo agora, nesse segundo ano, uma coisa que eles não acompanham o curso da mesma maneira, e isso é óbvio, porque é o que a gente falou, essa educação que eles têm é outra, e aí o cara quando cai numa universidade do branco, ele vai, então já tem projetos de como ajudar e como incluir, mas o fato é que eles estão lá. E a minha orientadora do mestrado, ela dá aula na graduação também, e ela dá aula para alguns desses alunos da cota indígena. E ela disse que numa das primeiras aulas, ela perguntando, né, para os alunos, como ela pergunta para todos, por que letras? Por que você escolheu fazer letras? O que você está fazendo aqui? E tem muitos indígenas nos cursos de letras e de pedagogia. E aí, a resposta que ela teve a gente vem porque não tem professor de português na tribo. Então, a gente vem para se formar professor de português para voltar a ensinar. Não é que ele vem para cá para mudar de vida e ficar aqui. Ele vem para aprender, para voltar para a tribo e ensinar, porque ninguém quer ensinar português na tribo. Então, assim, sabe, são muitas dessas coisas que a gente fala e que você falou e que mostra o mapinha e falou dessa coisa da pauperização, que o Bill cita que, mano, se eu destruir a vida do cara, o mínimo que eu posso fazer é dar condições para ele viver, então, no meu mundo. Se eu destruo o mundo no qual ele vive, o mínimo que eu preciso fazer é dar condições para ele estudar no meu mundo. O mínimo que eu preciso fazer é ter uma cota indígena no vestibular para tentar dar uma formação para esse cara com a qual ele vai saber se virar no meu mundo, já que o dele eu destruí. Mas não é uma discussão simples essa, eu acho isso tudo muito louco, mas enfim. A gente estava discutindo um pouco isso lá no começo, essa coisa da aculturação, né? Silêncio. Foi. Não, eu estava pensando um pouco mesmo daquilo que a gente estava falando no começo. Se você destrói o mundo deles, então agora eles estão passando para ser parte do seu mundo. Mas qual é o lugar deles no seu mundo, né? Então, automaticamente, assim, isso que eu estava falando da história de pedir, não sei o quê, eles já são pobres. Porque como é que pensa, né, nesse mundo nosso aqui, urbano, ou
você precisa do branco, é o capitalismo, é o dinheiro que move tudo. Então, assim, para começar, você precisa de roupas, né? Você precisa de, né? Então, assim, eu vivi um pouco lá de ver os índios indo vender as coisas que eles produziam para gerar o dinheiro, mas aí, mesmo assim, é muito pouco. E a questão de pedir o dinheiro e de ser visto como diferente e complicado. É complicado a gente começar a pensar. Esse é só um caminhozinho, mas aí tem toda essa... A gente vai falar disso agora quando o desconhecido vai para a tribo dos Craô, mas vou chegar lá daqui a pouco. Legal. Cheguei. Olha só. E eu estava no caminho certo. O desconhecido nessa pesquisa dele, ele vai até a tribo dos Craô, ele vai descobrir que o Bill recebeu um nome indígena lá, que eu não sei dizer, eu vou dizer aqui Camtinhon, mas eu não sei se é assim, né? E que daí Cam significaria presente, Tinhon seria caracol, e aí a gente tem uma interpretação interessante, porque ele vai dizer, eu entendi, para mim Camtinhon passou a ser ao mesmo tempo a casa do caracol e o seu fardo no mundo, a casca que ele carrega onde quer que esteja e que também lhe serve de abrigo, o próprio corpo do qual não pode se livrar a não ser com a morte, o seu aqui e o seu agora para sempre. Camtinhon passou a ser para mim o rastro do caracol, não adianta fugir, onde quer que você vá, ele estará sempre aqui. Isso tem tudo a ver quando o Bill vai dizer mais para frente para o Manuel Perna que ele quer não ser visto, que ele quer sumir, desaparecer. E aí a gente entende, talvez ele esteja se culpando por ele ter um desejo sexual não, vamos pensar em 1939, você vai falar, ai gente, o que tem ser gay? Mas não é hoje. Se hoje a gente ainda tem um monte de homofobia, você imagina naquela época, eu ter que carregar isso, que sou eu, mas ao mesmo tempo é o que me incomoda. Então, a gente vai abrindo essas pistas. E aí, entre os Craô, nossa, o desconhecido vai ter uma experiência uó, né? Eu sou um cu pra comer, Queca, principalmente, que me conhece há muitos anos, sabe disso. Eu não sei nada, eu sou péssima para comer. Eu fiquei com nojo na hora em que ele descreve as dificuldades que ele teve para se alimentar na casa dos Craô, porque o jeito que era o peixe, que era sujo e era meio cru, ele vai descrever uma coisa horrorosa, assim. Além disso, ele vai dizer que ele era o bobo da aldeia, que todo mundo ficava fazendo... Tipo, ele caía em tudo, porque ele tinha acabado de chegar lá. Aí ele vai passar pela pintura de urucum, de genipapo, e vai dizer que os índios estavam sempre bêbados, sempre pedindo alguma coisa, que as mulheres não. As mulheres eram muito mais engraçadas, mais inteligentes, mas os homens todos bêbados, e todos eles tinham laço de sangue, porque eles transam entre si, então o conceito de família era outro. Ele vai contar um pouco dessa história dos Craô, só para antes de passar para Qué, ele diz que quando ele volta para São Paulo, os índios ficavam ligando, pedindo coisas para ele. E ele vai dizer, são os órfãos da civilização, estão abandonados. Precisam de alianças no mundo dos brancos, um mundo que eles tentam entender com esforço e, em geral, em vão. Há neles uma carência irreparável, não querem ser esquecidos. Agarram-se como podem a todos os que passam pela aldeia, como se os visitantes fossem os pais, há muito desaparecidos. Os índios que encheram o saco dele depois que ele já voltou para São Paulo, ligando para pedir coisa, para pedir dinheiro. E aí eu queria saber, você viu o Craô hoje? Você teve algum contato? Como é que é essa história? Tive. Mas eu tava pensando uma coisa aqui que agora fui viajando também. Peraí, deixa eu até pensar aqui que eu queria falar. Pode voltar no slide? Porque alguma coisa me despertou assim e eu, sei lá, viajei mesmo. Acontece, né? Dos índios bêbados. Deixa eu ver. Isso. E qual que era o próximo? Deixa eu só ver um pouquinho. Da questão dos órfãos da civilização e abandonados. Eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que pensar imagina, então, aquilo que a gente estava falando um pouquinho no começo também. Você tem uma pessoa estranha, que não é da sua cultura, dentro da sua comunidade, te observando todo o tempo, entendeu? Como é que você reage a isso? Então, assim, desde muito tempo, eu também morei em ilhas de pescadores, no Paraná, eu observava isso. Eu sempre adorei esse trabalho da antropologia, mas eu observava pessoas vindo, antropólogos, sociólogos, vindo estudar comunidades nesse meu trabalho. E isso é muito interessante de você ver como que a pessoa, sendo observada ou estudada, se comporta também. Então, chega uma hora
que a pessoa acaba querendo alguma coisa em troca, ou fala, não, eu não aguento mais, entendeu? Que nem o cara vai lá, então, a gente vai estudar você, mas aí depois manda a tese, né? Além de ser uma tese, deve ser super complicado, ainda em francês, né? Então, assim, como que você tem um pouco dessa, tô buscando um pouco dessa relação, assim, da gente dentro da academia, como estudioso, com os nossos sujeitos de estudo, né? A história deles que a gente está revelando, é a intimidade deles que a gente está revelando. Então, essa questão de como eles se comportam, a questão sexual. Então, assim, eu já vi casos, tanto em Carolina, e vou contar, e tanto lá em... Não no caso dos índios, mas com pescadores, que são também comunidades tradicionais no sul do Paraná, que as pessoas falaram, chega, entendeu? Eu não quero que você venha mais me estudar, porque o que eu ganho em troca? Parece que a pessoa só está tirando dele. E aconteceu o caso dos índios, que eu ia falar dos craôs lá. Eu lembro que logo que eu cheguei, os primeiros meses já tinham esses rumores, que a gente tinha que tomar muito cuidado nas estradas ali, quando a gente fosse, somente se a gente estivesse sozinho, e usando o carro da ONG, né, ou de alguma coisa, que seriam os estrangeiros, as pessoas vindas de fora, né, vindo trabalhar ali na região ou estudar a região. Porque teve caso que os índios fecharam a estrada e sequestraram a pessoa que estava ali. Isso foi real, os craôs aconteceram. E sequestraram e levaram as pessoas, porque eles também não aguentavam mais serem estudados e tudo mais, e queriam dinheiro, eles queriam outras coisas. Então, assim, essa questão, eles queriam também, já que sei lá, agora a minha interpretação, tá? Tentando entender, vindo um pouco do que a gente está conversando. Já que o homem branco está vindo aqui invadir a minha cultura e eu estou cada vez mais sendo pressionado, esse meu mundo sendo destruído, ou para eu me infiltrar no mundo deles, então eu também preciso chegar nesse mundo deles. Eu preciso ter condições também. Eu acabo, sei lá, de repente, no âmago desses dias, acaba até despertando outros interesses, porque daí já passa a usar as roupas, você já começa a se ligar no que é valorizado na outra cultura que não é na sua. Mas essa história não é de hoje, gente. Eu não lembro vocês e o Seba é o estudioso aí, o professor de geografia e tudo mais, mas eu lembro de estudar na escola a história do Brasil. Ué, essa história de conquistar o Brasil, né, domesticar os selvagens indígenas, não era através de trocas, de oferecer objetos, né, do espelho, alguma coisa assim que eles não conheciam, e aí você vai começa a fazer todo o trabalho de cristianização e tudo mais, de trazer outros valores para dentro deles. Então, assim, nada mais é do que fruto, essa história assim, real, de que eu entendo que eles podem ter pedido, essa ligação de que continuavam querendo alguma coisa depois dele, para mim não estou defendendo nenhum lado, mas é compreensível. Dentro de uma neutralidade, eu também tento analisar, mas é compreensível, porque é como se você estivesse tirando de mim e eu também quero alguma coisa em troca, entendeu? Eu preciso disso. Lembra o velho Diniz lá? Eu preciso de um desses, de um gravador de coisa. Isso. Uai, se tem uma coisa mais linda dentro da tradição da cultura indígena, não é a contação de histórias? Né? Então, por que ele precisa de um gravador? Olha que loucura, eu pensei, veio isso na hora. A contação de histórias, que é uma coisa tradicional de pai para filho, né? Aquilo, você não tem TV, qual que é o entretenimento dali? Pensa, qual que é o entretenimento da nossa vida você morando numa sociedade urbana? Imagina na sociedade rural, imagina numa sociedade tradicional, imagina na comunidade indígena. É totalmente diferente, mas então, assim, sei lá, ele já está achando interessante que ele precisa ter um gravador, para que isso também para ele, né? E também tem essa polêmica que eu sempre pensei, que é assim, qual o direito que a gente tem, uma vez que eles estão em contato com isso, de privá-los a eles terem acesso a isso também. E aí é uma polêmica que vem. Agora, uma outra questão que eu queria falar, e Seba, você pode me interromper aí, que eu estou vendo que você está animado. Tá coçando o cu pra falar! Tá coçando. Mas só essa questão de bebida, eu também vi, pensando em comunidades tradicionais, lá de pescadores do Paraná. Acaba sendo uma questão de entretenimento. Então, assim, da mesma coisa em algumas questões de periferia, assim, a questão do alcoolismo acaba sendo um problema social muito grande. Então, existe mesmo entre os indígenas, em comunidades mais vulneráveis, vamos dizer assim, do que eu venho estudado,
como nesse caso das comunidades que eu vi, que as pessoas, principalmente porque você acaba vivendo pressões na sua vida, assim, pressões em cima da sua, no caso dos pescadores lá, pressão em cima da pesca tradicional que eles tinham, então a questão da pressão financeira, a questão da própria religião afetando a cultura deles e o modo de ser, eles não podem mais cantar e dançar, aí vou lá e os adolescentes começam a beber escondido. Então, assim, quais são os entretenimentos que vai tendo? Então, a entrada em muitas cidades ali em Carolina mesmo, comunidades na região de Carolina, do Tocantins, Abassulândia, Goiatins, Filadélfia, a questão do alcoolismo e drogas é muito grande entre os jovens. Então, também tem uma outra questão do entretenimento e acaba afetando os indígenas também, né? Então, falei um pouquinho. Quer falar, Seba, alguma coisa? Depois eu conto sobre a minha experiência do contato com eles também. Não, era para concordar mesmo, né, com tudo que você falou, Queca, e voltar naquilo que a gente conversou de que a estrada ela leva tanto o remédio, a tecnologia, mas ela também leva os problemas do homem dito branco ocidental. Então, e é legal a gente pensar nisso, falar assim, mas o indígena sequestra, o indígena pede, o indígena... Não. Essa questão de sequestro, essa questão de violência, essa questão de pedinte, é uma coisa da sociedade dita branca ocidental, que nós levamos para eles. Então, não é um problema deles, é um problema nosso que nós levamos para eles. Né? E isso é legal de ressaltar antes de que, com certeza, isso vai aparecer em algum blog, né? Mas o indígena, ele tem a fama de ser sequestrador. Não. Quando ele sequestra, ele não é um indígena. Quando ele sequestra, ele está na sociedade branca, ele está fazendo um ato branco, um ato ocidental. Então é isso que é a questão, assim, dá para entender uma pessoa fazer isso na sociedade branca, né? Obviamente não falando que ele está certo, né? Não é esse o julgamento, né? E é exatamente o que você falou, porque você percebe que ele foi tirado da cultura dele, mas ele não foi inserido na nossa, então ele está perdido no limbo, e isso são algumas tentativas de se inserir, né? A ideia do pedir, né, até do que ele ligou para São Paulo, né, para pedir dinheiro, é uma questão de que ele foi retirado da sua cultura. E me veio uma pessoa branca, ou seja, da outra cultura, e falou, estou aqui para te ajudar, então você é meu pai. E se você é meu pai, você me ajuda em qualquer ocasião. Exato, né? Eles não têm essa outra cultura de, não, você só veio aqui me ajudar ou veio só me estudar. E eu acho que isso era a parte mais bacana, né, da gente perceber essa questão deles estarem isolados. E a questão do alcoolismo, que você usou a palavra perfeita, da sociedade mais vulnerável, né, dita mais vulnerável. Porque o álcool, ele é uma droga. Seja ela lícita ou ilícita, não importa, ela é uma droga, né? E ela serve como fuga da realidade. Então, a gente percebe que as sociedades mais vulneráveis, e aí a gente pode encontrar em periferias de grandes centros urbanos, pode encontrar as tribos indígenas mais aculturadas, é que eles estão tão isolados de um sucesso dentro da sociedade dita branca, que a realidade deles é tão pesada que eles encontram, o que eu posso fazer agora? O que eu posso? Encontram a droga da população dita branca, o álcool. Ela é de fácil acesso, ela é mais barata, então pronto, é ali que eu vou usar para fugir da realidade. E é aí que a gente encontra esse alcoolismo tão grande. Olha, faz todo sentido mesmo. Né? E legal. Fala, Ju. Não, eu disse que é triste. Queria saber se você tem algo alegre para contar dos Karaô para nós. Tenho, então, vou contar coisa alegre, tá? Mas é isso. Então, assim, uma coisa muito legal que eu achava engraçado, uma das comunidades que eu trabalhei é grande, que é no estado do Tocantins, já que é Goiatins, que é onde está a maior comunidade dos Karaôs, que é a Craolândia. E eu achava engraçado esse nome, Craolândia, mas é isso. É onde tem a maior concentração dos Karaôs, que ali é pertinho de Carolina, nessa parte ali do Tocantins. E eu achava interessante porque tem uma escola indígena lá. E professor. Então, assim, é uma coisa muito da cultura brasileira e faz parte também da minha pesquisa de doutorado, também daria um outro vídeo. Mas, assim, existe uma coisa da cultura brasileira, principalmente dessas comunidades aí do norte, essas comunidades mais rurais, pequenas cidades mais rurais, que você tem, por exemplo, quando tem a eleição municipal e troca-se o prefeito, troca-se aquele grupo que está agora sobre o comando
das questões públicas ali, trocam-se todos os professores também. Então, os professores são concursados municipais, né? É uma escola municipal. Os professores são concursados. Então, eles não podem ser demitidos, mas eles podem ser modificados de cargo a todo tempo. Então, assim, ser professor no Brasil, vocês já sabem, né? Assim, não é uma profissão de prestígio, de jeito nenhum. Então, assim, se você não votou para o prefeito, você vai ser mandado, então, para aquela comunidade mais longe, não sei quem, para os índios. Então, os índios acabam recebendo aquelas pessoas que normalmente são o escárnio político daquele grupo ali. E o que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que essas pessoas não sejam competentes, mas eu quero dizer que não existe uma política de desenvolvimento ali, de aperfeiçoamento desses professores para que eles sejam especializados a trabalhar com essa população. Então, eu nunca trabalhei, na verdade, com a escola indígena lá, mas essa era uma preocupação que eu tinha, porque o pessoal que eu trabalhei um ano, no outro ano já, ai, nossa, eu vou ter que trabalhar agora na Craolândia, não sei o quê. E a pessoa se sentindo também despreparada. Então, um pouco trazendo para a gente pensar aí, nem sei se precisamos discutir isso, mas aquilo que a Ju falou, né? Dos índios dentro da universidade, aprendendo português para voltar para as tribos dele, e como é que a gente, como dentro da nossa civilização, como é que essa interface para trabalhar também dentro da cultura deles. Então, eu também não sei, é uma coisa que me interessa, e só para deixar aí. E quero contar para vocês que eu tive a oportunidade de ser pintada pelos índios. E temos imagens disso! E temos imagens se eu conseguir aqui dominar a tecnologia. Vamos lá. E no meu caso, não foi... vocês estão vendo? Estamos. É bem clarinha a pintura, né? Então, esse é o antes. Você lembra que no livro... Então, essa daqui é a pintura com genipapo, tá? Então, é a tintura de genipapo. Ela é meio esverdeada, eles não tem dor, não teve violência nenhuma, não arde. É a tintura de genipapo. E eles pintam com cotonete, ou até podem usar outras coisas, mas no meu caso foi cotonete. Isso foi em Carolina, que é? Foi em Carolina. Qual que foi o contexto? Na verdade, a gente viajou um pouco dali, que era é tipo um lugar da FUNAI, em que eles usavam ali para uma base da FUNAI que eles recebiam para ter assembleias com os índios, com o pessoal das tribos ali ao redor, porque não existe só essa grande ou aquela perto de Carolina, existem outros menores núcleos ali também, que nem vai aparecer de repente no mapa, entendeu? De tão pouca gente que tem. Mas aqui atrás a gente vê a figura, ó, essa pessoa de listrado é uma índia craô, com roupa de branco, né? E aqui na frente sou eu. E aí é bem clarinho, porque é aquilo que ele narra, eu achei bem legal, me remeteu a uma viagem delícia aqui ao passado. Você passa a tintura de genipapo e ela fica bem clara, então ela demora 12 horas para secar. Quando você acorda no dia seguinte, tá preto. E aí demora um mês para sair. Mas então é bem legal. E eu achei bacana também que ele descreveu essas figuras geométricas. E eles foram muito respeitosos comigo ali. Eu também quis deixar muita vontade para ela querer expressar o que ela quisesse no meu corpo, mas as figuras geométricas são muito bonitas, assim, muito bonitas no seu significado, porque daí também meus amigos antropólogos que estavam ali da FUNAI me ajudaram a falar, e mesmo eles falam português, né, ali, explicando que tinha a ver muito com os animais, então tartaruga, esses desenhos aqui, a maioria acho que era tartaruga, tem a coisa com os animais sagrados. Olha, aqui nas costas. Ela fica bem clarinha assim, né? Depois fica pretão. E você nem imagina, tanto até que eu tinha esquecido, né? Dessa aqui, eu até borrei depois de noite, porque eu achei que também lá, aquele calor louco, borrei um pouquinho. E, ó, né? Bem clarinho. E aí, tanã! Ó como fica depois. Olha aqui meus antebraços, tá vendo? 24 horas depois. Olha aqui meus antebraços, essa parte do braço, acho que é. Tá borrado de dobrar. Tá borrado, tá vendo? De eu dormir, então. Mas é isso. E a gente vê, e é muito legal, assim. Legal, eu achei lindo e foi bem respeitoso, assim, bem bacana. É lindo mesmo, eu também acho lindo. Então é isso. Acho que esse é um pouquinho do que eu tenho para dizer, assim, deles. Muito bom. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui para a gente ir finalizando, até porque, mesmo para quem fala para Camões, a gente está um pouco exagerado.
Juntou 3 hoje, hein? Meu Deus. 3 que fala pouco. Eu vou avançar aqui, mas eu não posso... É que tem umas coisas que não dá. Quando vai e volta o Manuel Perna aqui, né? E aí ele tá falando, e o Bill diz, ele fala o seguinte sobre o Bill. Queria dizer que era vigiado onde quer que estivesse, sabiam de tudo que fazia. Por mais que se escondesse, por mais que agisse em segredo, por mais que não contasse nada a ninguém. Aí a gente já fica pensando, o que é que esse homem fazia em segredo? O que é que ele não contava? Sim. Tem a ver com essa coisa homossexual? E aí ele vem, via-se como um estrangeiro e ao viajar procurava apenas voltar para dentro de si, de onde não estaria mais condenado a ver. Sua fuga foi resultado do seu fracasso. De certo modo, ele se matou para sumir do seu campo de visão, para deixar de se ver. E aqui tem tudo a ver com essa coisa do caracol. Ele está tentando fugir de uma coisa que ele não consegue fugir porque é ele mesmo. E aí talvez é isso, talvez tenha a ver com os desejos sexuais que ele tem, mas que ele mesmo não aceita. Aí ele vai dizer lá na frente que ele estava com uma doença, né, que o Seba tinha comentado aqui. Será que é isso? A gente vai juntando essas peças aqui. Eu vou adiantar essa história aqui para você, vou resumir a história toda, porque o Manuel Perna vai contar. À noite, eles conversando, e ele contou uma história de quando estava numa ilha, blá, blá, blá. Eu vou resumir essa história toda, porque a pendenga é a seguinte. Um belo dia, estava lá Bill Quinn com seus amigos numa ilha, alugaram uma casa, essas viagens queca que a gente fazia quando a gente era jovem, né? Que alugavam uma casa e na praia e os amigos ficavam lá, eles estavam numa coisa tipo essas. E daí, um dia o Quinn entrou chegando da praia, ele achou que não tinha ninguém na casa e tinha um cara que era um fotógrafo, um dos amigos, e tirou uma foto dele de surpresa. Sabe quando o povo tira uma foto sua que você não tá esperando e você sai cagado? E ele ficou muito incomodado com essa foto. Ele falava, gente, essa foto, esse sou eu, esse que não tá preparado para as coisas e que se assusta. E aí ele disse que queria, de todo modo, tirar essa imagem dele mesmo como o assustado. E aí esse fotógrafo falou para ele, deixa eu tirar outra foto sua. E ele, não, ele não deixava. Um belo dia, um pouco antes de ele vir para o Brasil, esse fotógrafo invadiu a casa dele, esse cara, e tirou umas fotos dele. Então, temos a figura deste fotógrafo. Em outro momento, o Bill contou também para o Manuel Perna uma história de um cara, que aí a gente vai entender que é esse fotógrafo, ele e o cara conversando sobre uma mulher. E aí eles descobrem que os dois estão ficando com a mulher sem saber. Então, estava rolando ali um triângulo amoroso, todo mundo ao mesmo tempo com todo mundo, mas sem os outros saber. Então, Bill pegava essa mulher, o fotógrafo pegava esta mulher. E um não sabia que o outro pegava. E, ao que tudo indica, os dois também se pegavam. Vocês ficaram com essa impressão ou não? Desse samba da loucura? Sim. Ainda mais cidade de invasão. Como assim alguém invade minha casa? Né? Invadiu com a máquina fotográfica. Ticlin. Tá. Enfim. A gente tem... Isso tudo vai sendo contado aos poucos, tanto na pesquisa do menino, do desconhecido, quanto nas cartas do Manuel Perna, tá? E aí tem uma carta que a dona Heloísa escreveu para ele em 39 e que ela diz, e aí a gente vai tentando ver essa pista aí, será que ela está se referindo a um comportamento sexual? Ela disse para o Bill, preciso ter total confiança em você e fico ressentida ao pensar em certas coisas que sei que você andava fazendo no Rio. Muitas vezes quis ter falado com você sobre isso, talvez tivesse podido ajudá-lo. Estou certa de que sabe o que eu quero dizer. E a gente fica assim, mas eu não sei, conta para mim, né? Mas você não deve esquecer aquilo que o Seba falou, ó, que se algo desagradável ocorrer na aldeia, ou mesmo nas cidades civilizadas, isso será do conhecimento do Serviço de Proteção aos Índios e eu receberei queixas a respeito dos meus amigos. Pode estar certo de que serei a primeira a sofrer as consequências de qualquer coisa errada. Bill, sei que você não vai levar pinga para a aldeia. Sei que não vai beber demais quando estiver em Carolina. Sei que não vai tocar em nenhuma Índia. Escreva e me diga que posso confiar em você. Tenho de confessar que você às vezes me dá medo. Acho muito instável e temo pelo seu futuro. Gostaria que você tivesse confiado mais em mim e me falado sobre o que eu andava fazendo. Espero que a sua estada no Brasil lhe faça muito bem e acredito que quanto mais tempo ficar, melhor. Ficarei muito feliz em ajudá-lo e quero que esteja certo de que esta sua velha amiga é bem mais compreensiva com as misérias humanas do que pode parecer. Gente, o que é que este homem fazia? Qual que é o medo que ele tem que ele faça? Que ele beba demais? Que ele mexa com as índias?
Mas, ao mesmo tempo, quando ela fala, eu sou muito mais compreensível do que você pode imaginar, será que ela também suspeitava que ele também tinha desejo por homens? E era isso? Então, a gente começa, como eu digo, a botar essas peças do quebra-cabeça do Bill. Na verdade, sobram peças. Você não consegue, tem umas que não entra, tem umas que precisa e que não vem. E esse livro não vai te dar te achar com respostas. Você não termina o livro quebra-cabeça montado, você termina o livro com quebra-cabeça faltando uns pedaços, tem umas peças que não encaixam em lugar nenhum, e essa sensação de frustração. Por outro lado, isso pode ser legal, porque é um jogo que não termina, e aí a gente discute aqui entre os amigos o que a gente achou, e cada um tem uma ideia, e a gente, olha, eu não tinha pensado nisso, seria muito mais legal se estivéssemos todos numa mesa de bar, mas estamos estudando para o vestibular. Gente, só uma coisa que eu lembrei, o pessoal bebe em Carolina, hein? Bebe bastante. É uma coisa bem cultural, assim. Não, é normal. Não tô falando que as pessoas ficam bêbadas e alcoólicas, né? E, assim, e são todas alcoólatras. Mas faz parte mesmo da cultura mesmo, assim. O pessoal bebe bem. Só lembrei disso. Muito bebe bom. bem. Aqui tem outro trecho que a gente já discutiu bastante. Vejam se tem algo mais. Ai, meu Deus, cadê? Ah, não. Peraí. Eu tô compartilhando a tela? Não, Juliane. Não tá. Agora não. Mas tá. Achei isso cara de questão e tem tudo a ver com o que a gente discutiu até agora aqui. Acredito, quem está falando isso é o Quen, né? Acredito que isso possa ser atribuído à natureza indisciplinada e invertebrada da própria cultura brasileira. Meus índios estão habituados a lidar com um tipo degenerado de brasileiro rural que se estabeleceu nesta vizinhança. É terra marginal e a escória do Brasil vive nela. Tanto os brasileiros como os índios que tenho visto são crianças mimadas, que berram se não obtêm o que desejam e nunca mantêm as suas promessas, uma vez que você lhe dá as costas. O clima é anárquico e nada agradável. A sociedade parece ter se esgarçado. Minha dificuldade aqui pode ser atribuída em grande parte à influência brasileira. O Brasil, por sua vez, sem dúvida, absorveu muitas das marcas mais desagradáveis das culturas indígenas com as quais teve contato inicialmente. Um engenheiro de Carolina entra na água para se banhar do mesmo jeito peculiar dos Craô e também dos índios do Xingu. Ninguém no Rio de Janeiro obedece aos avisos de proibição de fumar, porque no Brasil não prestamos atenção a esse tipo de regulamento. As crianças brasileiras pedem a todos os viajantes uma bênção. Isso pode não ter origem indígena, mas está totalmente adequado ao temperamento dos índios. Os brasileiros se contentam em fazer seus pedidos à sorte. Porra! Não é? Pesadíssimo, assim, a visão. Porém, apesar de em alguns momentos a gente ter Nossa, tem coisa que vamos dizer que não dá para negar. Quando ele fala do tipo degenerado de brasileiro rural, a escória do Brasil, terra marginal, não respeita a lei, faz pedido à sorte, um povo muito pouco racional e muito espiritualizado nesse sentido. Vamos dizer que tem coisa que não dá para negar, vai? E outras que a gente fala, meu Deus, que horror! Vai. Não deixa de ser um tapa na cara, né? Também, essa passagem. Dá um soco no estômago também. E aí você para pensar. Tem umas coisas que fazem bastante sentido mesmo. Seba? Eu ainda vejo que isso é de novo a ideia de como eles enxergam, como que o estrangeiro enxerga, como a gente mesmo se enxerga. Tanto que o legal na hora que ele separa o brasileiro e o indígena. Isso... Né? E ainda tem o brasileiro rural. Então tem o brasileiro rural, tem o brasileiro e tem o indígena. Né? Mas ele também confessa que os três se juntaram. Né? Na hora que ele fala que o brasileiro ele pegou as... Esqueci agora como que ele juntou na frase. Né? Dos indígenas com que ele teve contato no início. Isso. E aí na minha cabeça é simples, né? A ideia de que a gente tem que ser tudo igual, de que a cultura dita branco ocidental é a certa, vocês estão errados. Porque na hora que ele fala, mas o engenheiro entra no rio do mesmo jeito que os indígenas. Obviamente ele está fazendo referência a que ele está nu, né? Que ele está sem roupa, acredito eu. Porque não banho no rio e não no chuveiro, ou sei lá. Exato, né? E aí, toda a ideia da vestimenta, igual a Keka comentou sobre decote ou um short pequeno, tudo isso é uma questão cultural. Então, é como que eles estão enxergando os brasileiros, o brasileiro rural e os indígenas com o olhar da cultura de fora. Isso.
né? E é isso que a gente deve... Eu acho que é por isso que a FUVEST também colocou esse livro. Falou assim, pera, isso te incomodou? Você, brasileiro, te incomodou? Que acho que essa foi a ideia, né? A gente tomou um tapa na cara. Se te incomodou, então tenha noção de que é isso que eles falam da gente. Voltamos a Bacurau. Voltamos a Bacurau, né? Então, o tomar banho pelado, nu, que bom que você toma banho pelado, né? Ah, mas é no Rio. Qual o problema? Então, a hipersexualização da gente, qual o problema? Né? Eu acho que eu vi por aí desse jeito, como que você, brasileiro, se sente em escutar isso de você? E se você não se sente mal, é porque você não se sente brasileiro, né? Isso é bem legal. E aí, então, se isso te incomoda, então vamos lá. É ele que tá falando. Então, a opinião dele. Você gostou, não gostou? Como é que é? Acho que é isso. E outra coisa que a gente não pode esquecer é não só a intenção da FUVEST, mas a intenção do autor, que é brasileiro, né? Então, essa também. O Bernardo Carvalho, quando escreve um livro desses, com essa visão do gringo, ele está concordando com a visão do gringo, ele está querendo sacudir você e falar, ei, olha o que o gringo está falando de mim. Pois é. E eu acho que... Autor. Eu não tinha pensado criticamente sobre isso, mas eu fui pegando o ranço do autor ao longo do livro, aí sabe? É essa mistura. É o autor, é o desconhecido que vai fazer a pesquisa. Isso! Não é? Isso! E aí é isso que eu falo, que o livro vai deixando as coisas abertas. E você que pode falar, mas que droga isso, eu queria tudo fechadinho. Ou você pode falar, que massa, olha que coisa diferente. É um livro que a gente pode discutir, ler outra vez e ter outra ideia. E eu, pelo menos, acho isso legal. A gente está muito acostumado a que as coisas se fechem e fecha a última página. Entendi tudo. E aqui a gente não entende tudo. Então, o bagulho continua, né? Enfim. Legal. Aí a gente vai ter aqui... Lembra que eu falei? O cara vai para Carolina, vai para a aldeia. Volta para Carolina. E quando ele está voltando para a aldeia, o Manuel Perna sente que ele está muito instável, que ele não está bem. Ele decide acompanhá-lo na primeira noite de viagem. Então, eles fazem um caminho até a estrada, até a aldeia. Eles dormem no meio da estrada. Perdão. Dormem no meio do mato. De lá, o Quen segue com os índios para a aldeia e Manuel Perna volta, né? Nessa noite no meio do mato, eles conversam muito. E o Quen bebe demais, grita com os índios, é meio escroto, como ele nunca tinha sido. E é aqui que ele vai dizer, estou esperando uma carta importante dos Estados Unidos, quando chegar me manda, né? Que provavelmente a gente já sabe agora, que foi mandada, blá, blá, blá. E aí tem uma frase aqui que eu tive que anotar para você, vestibulando, porque é a mesma frase que está no Romanceiro da Inconfidência, da Cília Meirelles, que também está nessa prova. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. A mesma frase, porque lá ela vai dizer isso no sentido de a vida dos inconfidentes e daqueles que morreram ainda diz respeito aqui para nós, né? O Bill fala isso pensando nos seus antepassados na sua vida, e a gente pode entender isso porque, ó, o Bill aqui, nós estamos há 4 horas aqui conversando sobre o morto, então veja como os vivos são governados pelos mortos. Nós estamos aqui tentando entender o que aconteceu com este homem. Tudo bem. Aí... Ô, Ju, e nesse caso é plágio do autor? Não, amor, nesse caso é literatura, é licença poética. Ai, que linda. Ai, a literatura é muito mais bonita que a academia. Frase, tipo, se ele pegou igual. Eu não sei de quem é a frase, se é dela primeiro. Quer dizer, claro que ela é a obra publicada primeiro, mas eu não sei nem se essa frase é dela, entendeu? Entendi. Eu só achei coincidência que tem a mesma frase. Interessante, também achei. Beleza. Aí a gente entra aqui, gente. Você lembra que ele contou pro Levi Strauss que ele tava com sífilis porque ele pegou de uma mina que ele saiu no carnaval e que falou que era enfermeira? A história que ele conta pro Manuel Perna é outra. Olha lá. Me disse que chegou ao Rio no carnaval de 38 e conheceu num bloco de rua uma negra alta e vistosa, fantasiada de enfermeira. Vestia uniforme branco, chapéu branco, sapatos brancos que realçavam a sua pele de breu, cintilante de suor. Ele mal falava português. Não entendia nada do que ela lhe dizia. Estava bêbado. Levou-a para o seu quarto de pensão, dormiram juntos, mas quando acordou no dia seguinte, ela já não estava lá. No lugar da enfermeira, havia um homem na sua cama, um negro, forte e nu. Já não se lembrava de nada do que acontecera, nem de como aquele homem tinha ido parar ali. Epa! Então, peraí. Ele transou com uma mina que era enfermeira, ou ele transou com uma mulher vestida de enfermeira, negra, que ele depois descobriu que era homem, ou será que ele sabia que era homem, ou não descobriu?
De novo, tem resposta? Não tem resposta. Mas ele conta essa história para o Manuel Perna, que no carnaval ele transou com uma mina e quando acordou era homem, vestida de enfermeira. E aí ele vai contar uma história que eu vou resumir aqui, é a história de uma tribo que tinha o cara que seduzia todo mundo e aí veio um cara e se transforma em mulher, seduz esse cara que seduzia todo mundo e aí fala, o cara fica, eu quero te comer, quero te comer. Ele fala, não, tem que casar, tem que casar. E aí eles casam e daí ele deixa de ser mulher e volta a ser homem e fala, agora você vai me comer. Ele fala, não, não quero. Ah, mas agora vai, porque a gente casou. Então, tem o tempo todo essa coisa do vira homem, vira mulher, era homem, era mulher, depois veio à noite, durante o dia virou homem. O negro que ele via na ilha do Pacífico Sul, que ele estudou, que ele tirou foto. Ficam esses elementos sugerindo uma relação entre homens, sexual, entre homens o tempo todo aqui, né? E aí a gente tem, na pesquisa do desconhecido, uma pessoa que diz para ele sobre o Buell, fala assim, ele obriga-se à homossexualidade com negros dos quais ele tem horror. É o relato de uma pessoa falando sobre ele. E daí ele começa uma coisa bem bizarra, o Manuel Perna falando, não sei se você se dá conta das consequências do que ele me contou, do que aquilo podia provocar se chegasse ao ouvido das autoridades. O quê? O fato de que ele tinha relação com homens, com mulheres, com homens e mulheres, é isso? Imaginariam o pior. Tudo seria pretexto para concluir que ele teria cometido atos na aldeia que, contrários à natureza humana, justificavam que os índios o matassem. O mais fácil era perseguir os índios. Por isso ele escreve a carta para o delegado dizendo ninguém tem culpa de nada. Então aqui, atos contrários à natureza humana, na visão do Manuel Perna, que é de 1940, a gente imagina que ele está falando de relação sexual entre dois homens. Que ele comeu uns índios. E aí os índios podiam se vingar dele e querer matá-lo. O que ele me contou com displicência diante do fogo entre uma história e outra tornava os índios suspeitos de um crime presumido de vingança ou autodefesa. Você não pode entender o que eram aqueles tempos ou o que é este país. Um mundo absurdo, gerido pela desconfiança. Se os índios temiam tanto ser acusados, não era certamente porque o mataram, mas porque podiam ter razões para isso. Ele se matou para que não pairassem dúvidas sobre a sua morte e para inocentá-los, porque só a sua existência e a sua presença na aldeia já os incriminava. O suicídio elimina não apenas a hipótese do homicídio, mas os motivos de quem tivesse razões para matá-lo. Um pai ou uma mãe vingando o filho, um marido vingando a mulher, irmãos vingando o irmão. Então aqui ele podia... Parece que ele comeu índio, ele comeu índia, ele comeu todo mundo. E isso teria dado razões aos Craô para matarem. E aí, durante a conversa, nessas 9 noites, o Manuel Perna meio que entendeu isso tudo e resolve guardar o tal da carta. E aí ele vai dizendo, estou certo de que o que ele me contou aos poucos, ao longo daquelas 9 noites, foi uma confissão, mas de alguma coisa além do que parecia confessar. Foi a preparação da sua morte. Não acho que tenha feito nada. O que ele queria me dizer é que era capaz de fazer e que já não podia se controlar. O meu medo era que, na sua loucura, ele tivesse usado a carta que lhe endereçara, fechada, para lhe revelar o que passei a suspeitar no final de 9 noites de conversas. Suspeita que aumentou ainda mais com a morte dele, que ele se adiantara ao assassinato. Não quis deixar nenhuma chance ao destino. E é por isso que o Manuel Perna, então, guarda essa carta. Certo? Ele achou. Se ele comeu ou não comeu, ele estava a ponto de comer, então ele resolveu se matar antes que isso acontecesse. E aí, quando chega aquela tem as cartas para a família, para a Ruth, para a Nanana, tem essa para essa pessoa dos Estados Unidos, ele guarda, porque ele fala, ele pode ter confessado tudo aqui e eu não quero que isso chegue a ninguém. Então, eu quero entregar essa carta pessoalmente na mão dessa pessoa. Ok. A história para aqui. E aí nós voltamos para o desconhecido contando, sabe aquele pai dele que foi fazendeiro no Xingu? O pai dele é muito louco, nossa, vive uma treta muito louca, e o pai dele está doente, está morrendo. Esse desconhecido nessa época nem morava no Brasil, e o pai dele está morrendo no hospital do Brasil, então ele vem ficar na cabeceira do pai. No mesmo quarto do pai dele, tinha um velho americano que estava alucinando, louco, loucaço, o velho falava sozinho. E o velho olhava para o desconhecido e falava, Bill? B-I-L-L. Bill, você chegou, tanto tempo que eu estou te esperando. Bill Cohen, ele fala. Tá. Vamos voltar à linha do tempo. Vamos contar a história na linha do tempo. 1938, Cohen chega no Brasil. 39, ele vai estudar os Craô, conhece Manuel Perna, se mata.
Passa um tempo, 40 e pouco, Manuel Perna escreve uma carta para a pessoa que não veio buscar a carta até agora e provavelmente morre. Aí passa um tempo, anos 60, tem um menino, criança, que o pai tá no Xingu, tem uma fazenda, ele odeia os índios, nananã. Em 2000 e pouco, em 2000 e pouco não, um pouco depois, 90 e pouco, o pai desse menino tá morrendo e no hospital tem um velho americano morrendo que chama o menino de Bill, corre, ele não entende nada. Em 2001, este menino, que o pai morreu, cresceu, tá lendo o jornal e lê o nome Bill Quain. Porra, eu já ouvi esse nome antes. Esse nome é o nome que o velho americano que ficava no quarto do meu pai falava. Nossa, mas quem que... Ah, é um cara que morreu no Brasil e era um americano. Será que eles conheciam? Será que tem alguma relação? É aí que ele decide investigar. Só que isso tudo não é te contado lá no começo, quando ele lê o jornal e decide investigar. O Bernardo Carvalho só põe isso aqui no final. Então é agora que você entende por que ele resolveu pesquisar o Quain. Ficou claro? Ficou. E aí ele vai fazer um monte de pesquisa que eu vou resumir aqui e vai descobrir que este velho era um fotógrafo americano. Um fotógrafo que provavelmente conheceu o Quain. E ele descobre que esse fotógrafo tem um filho nos Estados Unidos. E ele vai e conversa com esse filho e descobre que esse filho descobriu que não era pai dele. A história toda é assim. Este homem fotógrafo tinha uma mulher que nasceu e morreu no parto. E ele pegou esse bebê e levou para os pais dele. Falou, cuidem dele para mim. Só que ele não era o pai. O pai era outro cara. O pai era o Quain. Então, sabe aquele triângulo que estava rolando? A mulher que os dois estavam pegando e provavelmente estavam se pegando. Essa mulher engravidou do Quain. E aí, o Quain foi para o Brasil. Ela deu à luz e morreu. O fotógrafo pegou esse menino e deu para os pais criarem. Quando o menino fez 17 anos, o velho chegou e falou, escuta, eu não sou seu avô, sua mãe era uma vagabunda que morreu, teu pai era um amigo do meu filho que deixou aqui para criar você, não tem nada a ver com isso. E o menino fala que é gay. E ele mostra umas fotos que o pai tirava de uns homens pelados e fala, eu e meu pai, no fim, temos alguma coisa em comum. No fundo, a gente gosta mesmo de uns homens pelados. Então, a loucura e o que a gente pode tentar supor, eu botei aqui no final, suposições que a gente pode fazer. Então, o Bill tinha um caso com o fotógrafo, com a mulher, os três ao mesmo tempo sem saber. Ele teve um filho com ela, mas ele só descobriu na aldeia por uma carta que o fotógrafo mandou. Quem é o você para quem o Manuel Perna escrever carta? É o fotógrafo, que nunca foi buscar essa carta, que morreu louco no hospital. Louco, porque ele sabe que o Quain morreu. Vamos lá, esse homem veio para o Brasil, esse fotógrafo veio para o Brasil logo depois que o Quain morreu. Então, ele sabe que o Quain morreu aqui. Mas ele nunca foi atrás, ele provavelmente não recebeu o bilhete do Manuel Perna, ou se recebeu e não entendeu nada, não sabe. Então, o que a gente pode imaginar é, o Bill tinha um caso com o fotógrafo com essa mulher, a mulher engravidou do Quain, mas ele não sabe, e aí ela morre, e aí o Quain, o fotógrafo leva esse menino para ser criado, deixa para os avós e vem para o Brasil. O que ele faz aqui, a gente não sabe, porque ele nunca foi para Carolina, que a gente saiba, nunca encontrou o Manuel Perna. Nesse meio tempo, o Quain tá aqui, papapá, vem, vai para a aldeia, fala, tô esperando umas cartas, e vai. Quando ele tá na aldeia, ele recebe uma carta do fotógrafo, provavelmente contando, a fulana teve um filho seu e ela morreu. Por isso que ele chorou tanto quando recebeu as cartas, e aí ele se mata. Pode estar, mas ele se matou porque ele se sentia mal no próprio corpo, aquela coisa do caracol, por ser homossexual, ou porque descobriu que tinha um filho. Mas aí, os dois. E ele, antes de morrer, escreveu uma carta para esse fotógrafo. E aí, Manuel Perna viu, ficou com medo de que na carta o Quain estivesse contando a história de que talvez ia pegar os índios, guardou e escreveu uma carta para esse fotógrafo, sabendo que um dia ele viria, mas ele nunca veio. Ele morreu no hospital chamando o nome do Bill. Será que, de fato, tinha alguma coisa de homossexualidade? Ou será que a única história é a história da mulher, do filho? E essa história toda foi o Manuel Perna que inventou nessas 9 noites. Ele achou que ele entendeu isso e guardou a carta. E na carta não tinha nada disso. Jamais saberemos. Outra, esse fotógrafo é verdade? Ele existiu? O que é verdade nessa história? O que é da cabeça do Bernardo Carvalho? Eu não sei. E ninguém sabe. E isso não é muito legal? Você está pensando, não!
Essa é a parte legal, porque a gente fica pensando cada vez mais. Então, agora entrando na parte mais literária em si da história, essa narrativa linear, intrincada, complicada, de uma costura muito louca do que é real, o que não é real, quem existiu, quem não existiu. Será que isso é a solução que o Buell deu para esse caso? Que o Buell não, que o Bernardo Carvalho deu para resolver a morte do Buell? O quanto disso é verdade, o quanto é mentira? Na última página, nos agradecimentos, ele começa dizendo: este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. E o que é o maior e o menor grau? O que é o direto, o que é o indireto? Fica para você decidir, meu amor. Boa sorte. É claro que a FUVEST não vai te perguntar por que Bill Quinn se matou? Quem era aquela mulher? Ele comia o quê? Né? Não vai te perguntar isso, mas a gente, como leitor, fica tentando perseguir essas pistas para tentar entender esse mistério. É isso que eu falei, eu não consigo, não vou dormir enquanto não acabar. Aí acabei e fiquei. Não adiantou nada, porque eu não cheguei à resposta que eu queria. Então, eu acho que é um livro que traz todas essas questões que a gente levantou aqui e outras que a gente ainda não levantou e poderia levantar, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista do Brasil, da questão indígena, mas que, literariamente falando, é muito interessante também, porque brinca com essa coisa do real, do imaginário, da literatura, essa ideia de narrativa. Vamos lá, você vai escrever uma historinha? Você vai pegar o quê? O começo, o meio e termina no fim, né? Para você fazer isso aqui, claro que o Bernardo provavelmente criou essa história do começo, meio e fim, e depois ele veio ver onde que eu vou costurar, o que eu vou contar primeiro, e daí ele deu o nó. Ele cria uma linha narrativa e depois ele dá um nó. E só isso, porra, é um puta processo foda de fazer. Tenta contar uma história desse jeito. Primeiro você vai ter que fazer a história, e depois você vai ter que pensar em como embolá-la para o leitor ir desembolando. Isso é algo que a gente tem que valorizar, porque é um puta jeito massa de contar uma história, mesmo que você não tenha gostado dela. Que deixa a história instigante, né? Que você quer ler rápido o negócio inteiro. É isso mesmo. É isso, meus amigos. Muito bom. Que loucura! Não tem algo. Dizer que agora, depois de toda essa nossa discussão, eu passei a gostar muito do livro. É sério, porque tem partes também, né? Não, maravilhoso, porque também eu tinha falado no começo, antes da gente gravar, eu achei chato, mas na verdade não era bem a palavra chato, tinha várias partes que eu achei difícil para mim entender e não tinha muita clareza, eu li muito rápido. Dá ranço mesmo, dá muito ranço. E aí vai dando ranço por conta das questões, do preconceito e tudo mais, mas é bem legal, adorei a nossa discussão. A gente não pode esquecer que tem um tiozinho por trás aqui que é o autor. E que talvez a intenção do autor seja justamente te causar esse incômodo. Não só o incômodo do, nossa, que história enrolada, não entendi, mas o incômodo do, nossa, como ele fala dos indígenas, nossa, como ele fala do brasileiro. Talvez essa seja também uma intenção do autor. Que a gente legal. Tá por trás aqui, ó. Se ele quer te incomodar com uma história enrolada, ele pode também querer te incomodar com um discurso que você fala, mas que saco o jeito que ele falou. Não necessariamente essa seja a visão dele, mas seja, olha o que esse gringo falou de nós. E aí, você acha que te cutucar? Ou não! Sei lá, foda-se. Certo, amor? É claro que tem mil coisas, mas eu acho que assim, né? Já que a gente precisa fechar, tem alguma coisa assim muito importante que vocês não falaram, gostariam de falar? É isso. Agora vamos refletir mais coisas para a gente falar depois, mas por hora é isso. Tem que acabar a pandemia, né, gente? E quando é que acaba Exato. o Brasil? Eu quero dizer, gente, então, para finalizar, do grande prazer que eu tenho de ter essas duas pessoas maravilhosas aqui no meu canal, abrilhantando Fala para Camões, cada um com a sua experiência, cada um com as suas contribuições, e o prazer que eu tenho de ter os dois, não só no meu canal, mas de ser amiga dos dois, de ter Sebais e aqui na minha vida. Eu agradeço muito por aceitarem o meu convite. Um beijo para vocês dois.
Obrigada, minha amiga querida, foi um prazer. E, Seba, um prazer estar aqui com você, te conhecer, foi maravilhoso, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Queca. Prazer também em tudo, né? Compartilhar experiências. Também ter a amizade de vocês. Queca, aquele prazer. E é isso. Até mais, gente. Beijo. Obrigada, Beijos. Ju. Obrigada. Linda. Acabou! E o quê? Acabou! Acabou a discussão sobre 9 noites. Como eu disse, eu espero que você tenha conseguido compreender melhor, tinha muita gente reclamando desse livro. Nossa, não entendi nada. Nossa, cor, me ajuda. Tá aqui, tentei ajudar. Consegui? Me diz aí se eu te ajudei. Te ajudei? Porra, deixa teu like, mano, que não te custa nada. O que custa um pouquinho é você me ajudar no Catarse, mas é tão pouquinho. Você vai dormir melhor. Você vai dormir com a consciência limpa. Olha que legal, estou fazendo uma boa ação para o mundo. Estou ajudando Juliana Palermo a colocar conteúdo de graça aqui no YouTube para as pessoas, para ajudar os vestibulando do Brasil, né? Então é isso, amores. Eu agradeço quem me acompanhou aqui em todos esses vídeos. E vamos continuar, vamos seguir. Não para que não. É só até daqui a pouco, beleza? Semana que vem tem vídeo novo. Do que vai ser, não sei. Você podia ser meu apoiador para me ajudar a decidir, né? Vamos ver do que vai ser. Um beijo, obrigada a ti pela edição, pelo carinho, obrigada a todo mundo. Galera do Pandora, obrigada aos meus convidados, obrigada a você que tá aqui e que vai voltar para acompanhar o que vai ter aqui semana que vem. O que vai ser? Não sei. Ó, o carro deu a partida. Eu vou nessa também. Um beijo. Valeu.